Amém? Shalom a todos os irmãos que estão presentes nessa noite, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que ainda vão assistir essa live. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração nessa noite. Estamos numa noite muito especial, é uma noite de Páscoa, onde nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus e podemos entender o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Você já parou para pensar nesse grande amor de Deus pelas nossas vidas que Ele teve por mim, por você, entregando o seu único Filho em amor de nós? Você sabe qual que é o primeiro e maior mandamento de Deus para as nossas vidas? Você sabe qual é? Lá em Mateus nós aprendemos que os fariseus estavam ali experimentando o Senhor Jesus e perguntaram para ele qual era o primeiro e maior mandamento. Sabe o que ele respondeu? Que é o amor. O amor é o maior mandamento. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no capítulo 4, do versículo 7 ao 10, que fala sobre que Deus é amor. O grande amor de Deus é uma declaração de amor pelas nossas vidas. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor em João 4, 7 a 10 diz assim: Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que forte que é isso, o amor de Deus, a declaração do amor de Deus pelas nossas vidas. Vamos orar, agradecer a Deus por esse privilégio, por esse grande amor pelas nossas vidas. Senhor amado, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é que nos amou primeiro. Foi o Senhor que deu o seu único Filho, para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna. Somos gratos a Ti, Senhor, por um dia, Senhor, termos sido apresentados ao Senhor Jesus e reconhecido Ele como nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu infinito amor. Eis aqui, Senhor, os Teus filhos, Senhor, que vieram buscar a Tua presença nessa noite, Pai. É uma nova semana que se inicia. Estamos aqui, Senhor, gratos a Ti, Senhor. Queremos primeiro, Senhor, Te dar um culto, Senhor, apresentar a Ti um culto de gratidão, de louvor, de adoração, Senhor, e pedir que a presença do Teu Espírito Santo venha conduzir, Senhor, as nossas vidas durante toda essa semana, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Vai de encontro, Senhor, com cada um. Sonda, Senhor, os corações. Senhor, hoje também é noite de cura, de restauração, de libertação. Oh Deus, vem, Senhor, de encontro com cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos, Senhor, pelo Teu grande e infinito amor. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar só um minutinho, irmãos. Eu quero explanar só um pouquinho dessa palavra. Ela é muito rica, tem algo precioso para as nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho dela para você. Que Deus é amor. Aleluia. E Ele não poupou o seu único Filho em amor a nós. Ele enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos salvação e vida eterna com Ele, só por amor. Guarda isso no seu coração, só por amor Ele enviou o seu Filho para que nós tivéssemos salvação.
Aqui no versículo 1 a palavra diz que o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Depois você lê, rumina essa palavra é muito forte. E os que não amam a Deus é porque não conhecem a Deus. E os que conhecem a Deus, eles conhecem e amam, porque eles conhecem o fruto desse amor. O fruto desse amor é Jesus, que deu a sua vida por mim e por você. O amor de Deus se manifestou por nós quando Ele enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos viver por meio dele e aprender com Ele todas as coisas. Hoje, amados, é uma noite especial, onde nós podemos deixar esse amor fluir nos nossos corações, deixar esse amor ser um bálsamo de cura, de renovo, de restauração para as nossas vidas, mas nós precisamos deixar esse amor entrar no nosso coração, receber esse amor do Pai. É Páscoa, é um dia em que o Senhor Jesus ressuscitou e deixou esse amor entrar no nosso coração, e Ele traz para nós a paz, a esperança. Ele traz vida nova para mim e para você. Nós estamos aqui iniciando uma nova semana, um novo ciclo começa para as nossas vidas, e nós precisamos absorver esse amor, porque se tudo tiver amor, as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas nós precisamos ter esse amor dentro do nosso coração. Então recebe aí no seu coração o amor de Deus. O amor de Deus traz cura para os nossos corações, sabia disso? Que Ele quebra cadeias, Ele rompe barreiras, e Ele traz a paz e a esperança que nós precisamos. Então deixa esse amor fluir aí dentro do seu coração. Vamos clamar a Deus para que esse amor reine sobre as nossas vidas, reine em nosso coração e traga toda a paz que nós precisamos. Amém? Vamos colocar em pé, agradecer a Deus por esse tempo precioso em que nós podemos louvar a Ele, podemos ser gratos a Ele por esse amor. Vamos chamar a presença do Espírito Santo de Deus para nos conduzir essa semana. E até que o Senhor volte, que Ele seja o nosso companheiro, que Ele seja o nosso conselheiro, que nós não venhamos ouvir outras palavras que não sejam dirigidas pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós damos ouvido àquilo que não é de Deus, aquilo que não procede de Deus, e pecamos, e erramos, e pagamos um preço. Mas que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender esse amor e possamos estar caminhando com o Espírito Santo de Deus, que nos conduz ao Senhor Jesus. Amém? Senhor amado, eu quero somente te agradecer, Senhor, porque foi o Senhor que nos amou primeiro, Senhor. Deu o seu Filho por cada um de nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Queremos, Senhor, a Tua companhia, Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas, durante hoje e até que o Senhor Jesus volte. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua voz, os Seus caminhos, os Seus ensinamentos, as Suas direções, ó Deus. Seja, Senhor, com cada um dos Teus filhos, Senhor. Agora aceita, Senhor, o nosso louvor, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, com todo o nosso coração, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Que as palmas louvem e glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a paz, igreja. Amém. Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. O Deus que nós viemos aqui louvar e adorar é o Deus que está vivo. É verdade. É um Deus que está presente aqui no nosso meio, que pode falar comigo e com você, que escuta quando nós voltamos a nossa voz a Ele. É um Deus que nos ama acima de tudo. Verdade. Esse Deus um dia se fez homem,
Ele habitou no nosso meio, abrindo mão de toda a sua glória, do esplendor da sua glória, e quis se fazer um comum de nós. E esse Deus um dia adentrou no meio do seu povo, assentado em cima de um jumentinho. Ele entrou, ele foi adorado, teve o seu nome engrandecido por todas aquelas pessoas. E as pessoas diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, entendendo e declarando que aquele que estava ali à frente, Jesus, é aquele que poderia nos salvar, é aquele que poderia salvá-los. O nome dele é Emanuel, é Deus conosco. Aleluia. Ele está aqui hoje no nosso meio, assim como ele esteve. Eu creio. E ele pode nos salvar verdadeiramente. Obrigado, Senhor. A diferença é que aquele povo, alguns dias depois, os mesmos que declaravam bendito que vem em nome do Senhor, diziam crucificam. Eram os mesmos que diziam aumenta a pena. É aqueles que diziam podem machucar mais um pouco. É aqueles que diziam a cruz é o lugar dele. E esse Senhor Jesus, ele passou por tudo isso, por esse momento de glória, mas também por esse momento de humilhação, por esse momento de dor, por amor de mim e de você. Mas nós estamos adorando aqui o Deus que está vivo, o Senhor que está vivo, porque a morte não o deteve. Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. E assim como nós sabemos, ao terceiro dia ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia, o que parecia ser maldição, o que parecia estar tudo derrotado, o Senhor Jesus, ele voltou para dizer para mim e para você que ainda não acabou, que ele tem poder sobre os céus e a terra, que ele é soberano sobre todas as coisas. Nós nunca vamos conseguir entender completamente o amor do Senhor por nós. Então que nessa noite a gente possa cantar o nome dele, que a gente possa exaltar e dizer Yeshua, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou.
vivo. Deus enviou o seu único filho por amor de mim e de você. Obrigado, Jesus. E porque Ele está vivo, nós podemos cantar, nós podemos adorar, Oh, glória. nós podemos celebrar, nós podemos viver essa passagem com o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Ele está vivo no nosso meio. Shalom, amados. Que maravilha, que gostoso, né? Porque nosso Supremo amanhã, porque olha o que você está dizendo. Mas eu pensei.
vivo ou tá morto? Obrigada, meus amores. Ai, que gostoso, né? Beleza. Glória a Deus. Só lembrando a pastora Dani aqui de um pedido. Só pôr para cá, para não cair. Abra comigo já. A palavra do nosso papai. Lucas capítulo 24, versículo 5. Enquanto as crianças vêm aqui à frente para nós orarmos por eles. Por aqui, ó, fazendo favor. E por aqui, fazendo favor. E as riquezas, quem vai cuidar deles hoje? Vem aqui agora. Perto da tia. É a tia Bruna, a professora Bruna. Vitória. Vem rapidinho para a gente poder orar. Vem, príncipe. Vem aqui. Fala pra Vitória. Fica aqui do lado do Lucas, ó, e do Arthurzinho. Ele também é Arthur, ó. Que legal. Vem. Não quer. Então vem, não tem problema. Eu oro daqui mesmo. Vamos orar. Querido Jesus, vamos orar. Querido Jesus, amado Senhor, eu peço que o Senhor visite o Senhor, cada um dos nossos pequenos. Guarda aqueles que também não puderam estar hoje. Que a bênção do teu Senhor e do teu amor venha sobre eles, porque tu és o Senhor que ama, que guarda, que traz vitória. Abençoa, Senhor, a Bruna, que vai cuidar deles também. A Lívia, que estará, Senhor, auxiliando. Protege. E que a palavra que for ensinada hoje seja, Senhor Jesus, oh meu Deus, colocada no coraçãozinho deles, para crescer, florescer e dar fruto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonito? Olha lá. Não tem problema, não tem vir em frente, mas a gente olha do mesmo jeito, né, meus amores? Você achou? Lucas 24, 5. Amém. Deixa eu achar aqui rapidinho. Lucas 24, capítulo 24, versículo 5. Eu vou ler só a última parte do versículo. Que diz assim a palavra do papai. A última parte. Por que procurais o vivo dentre os mortos? Querido Jesus, amado Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero bendizer o seu santo nome, porque o Senhor é um Deus amoroso, zeloso, poderoso. Eu quero te louvar por cada um dos teus filhos que estão aqui. Outros não puderam estar, alguns, Senhor, estão viajando, outros estão, Senhor Jesus, impossibilitados por alguma situação. Mas eu peço que o Senhor visite a todos de maneira preciosa e poderosa, aqueles que estão assistindo essa ministração neste momento. Espírito Santo, continue abrindo as escrituras deste lugar. Senhor Jesus, continue abrindo o nosso entendimento para compreender e o coração para entender as escrituras, e que os teus anjos se movam, que os seus anjos se manifestem segundo aquilo que o Senhor ordenou, para agir de acordo com a tua vontade, a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Se alguém puder ligar para mim mais baixinho, por favor, eu agradeço. Pode se sentar, meus amados, deixa a Bíblia aberta. Muito bem, quem disse essa frase? Um anjo. Olha que interessante. Um anjo disse essa frase. Disse para quem? Para as mulheres que estavam lá. Depois também os discípulos. Aqui no caso, deixa eu ver se foi para as mulheres ou para os discípulos. Só para confirmar e falar o que é correto, né? Ok. Para as mulheres. Isso aí. Estou certo. Chegaram lá no primeiro dia da semana. Elas chegaram lá para fazer todo o trabalho que era feito no corpo. Antigamente tinha toda uma cerimônia. Hoje também tem uma cerimônia, mas naquela época passavam ungüentos, enfaixava com
panos de linho. Então tinha toda uma preparação. E como Jesus morreu perto já, às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, no sábado, os judeus, eles não poderiam mexer com nada, né, nesse sentido, né, para o sepultamento. Então, no domingo de manhã, cedinho, elas já estão lá para fazer esse trabalho. Mas quando chega lá, cadê Jesus? Jesus não estava lá. Aí o anjo parece para elas: vocês estão procurando vivo dentre os mortos? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Que muitas vezes nós procuramos Jesus como Jesus morto, como Jesus que não tem poder, como Jesus derrotado, como Jesus que perdeu, gastou o seu poder durante tantos anos, mais de 2000 anos. Nós muitas vezes vamos até Jesus como se ele fosse um morto, como se ele não tivesse mais autoridade, não tivesse mais poder, não tivesse mais capacidade para fazer alguma coisa em nossas vidas. E nós servimos às vezes Jesus também com o coração, ou no sentido espiritual, como mortos. Servimos, cremos nele, mas não há uma mudança real e verdadeira em nós, dentro de nós, e também muito menos através de nós. E as atitudes, nossa maneira de agir, de falar, nosso comportamento, é um comportamento de alguém que está morto, servindo um Deus morto. Mas Jesus, ele ressuscitou faz tempo, 3 dias depois que ele morreu. Faz muito tempo que Jesus já está vivo, ressurreto. E nós precisamos, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de agir, falar, etc., todas as áreas da nossa vida, viver como um Jesus vivo. Jesus que ainda transforma, o Jesus que ainda manifesta poder, o Jesus que ainda tem toda a autoridade em sua mão, o Jesus que venceu, ele triunfou sobre os principados e potestades, ele cravou nossas dívidas na cruz. Todos os principados, potestades, dominadores, malignos, foram subjugados por Jesus, estão debaixo dos pés dele. Então nós não podemos tratar Jesus como um Deus morto, ou servi-lo como um Deus morto, só por medo de ir para o inferno, por medo de ser punido, por medo disso ou daquilo. Nós temos que servir a Jesus de todo o nosso coração, porque o que ele fez no nosso lugar, morrendo a nossa morte, ele fez para nos dar vida, ele veio para mudar a nossa vida. Mas eu faço a minha parte, enquanto Deus faz a parte dele. Aliás, ele já fez a parte dele. Ele espera uma conduta transformada de cada um de nós. E nós não podemos dar desculpa de: eu sou assim mesmo. Mas eu não mudo mesmo, porque eu nasci assim, eu sou assim, é o meu jeito, é o meu jeitinho. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu conheço uma pessoa, há muitos anos atrás, essa pessoa, ela me feria todas as vezes que eu entrava dentro da igreja. Logo no começo da minha conversão, todas as vezes, todos os cultos. A minha mãe está aqui de prova, sabe que eu chegava todo depois do culto chorando em casa. E depois vinha assim: você me perdoa, que eu sou assim mesmo. E eu não sabia falar, né, no sentido de: pelo amor de Deus, muda, né? Quer vergonha essa sua cara? Se fosse hoje eu já conversava: meu filho, isso aí não é de Deus, não. Tem que mudar. A transformação com Cristo, ela precisa ser diária, constante. Ela precisa ser crescente.
preciso mudar constantemente, melhorar, e é uma mudança crescente. E aqui Jesus está se apresentando para nós vivo. Então esquece Jesus morto. Ele já ressuscitou. Comece agora a servir um Jesus que ressuscitou, um Jesus que está vivo, um Jesus que cumpre a sua palavra, um Jesus que determina que cada promessa que está dentro da sua palavra pode se manifestar, pode acontecer, e é para mim, e é para você essa promessa. É esse Jesus que se apresenta a nós, vivo, e que ainda hoje libera bênçãos, vitórias, conquistas. E se nós deixarmos Ele ser Senhor, Ele vai nos ajudar na mudança que precisamos. Isso é nascer de novo. Nascer da água é o batismo, nascer do alto, nascer do Espírito é nascer do alto. Então esse Jesus, Ele se apresenta para cada um de nós vivo. Abra comigo lá em Marcos, volta um pouquinho, vamos encontrar Marcos, capítulo 15, versículo 14. Marcos 15, 14, diz assim, a palavra do papai. Espera um pouquinho, só marquei a referência dele. É capítulo 16, versículo 14. Vou corrigir, porque eu escrevi aqui. Diz assim: depois disso, depois do que? Da ressurreição, depois que as mulheres viram que ele estava vivo, ele também apareceu. Depois disso, ele apareceu de outra forma a dois deles que caminhavam para o campo. E indo estes, anunciaram-no um ao outro, mas nem ainda eles creram. Essa passagem aqui eu vou ministrar quarta-feira. Venha, porque Deus tem uma palavra preciosa para você. O caminho de Emaús. Então eu não vou entrar em detalhes, mas mostrando que Jesus apareceu a mais dois. E Jesus também, vamos lá, no livro de João, capítulo 1. Eu amo a Bíblia toda, mas essa passagem que Jesus se mostra a Maria Madalena enche o meu coração. E aqui também, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Hã? Não é segunda? Tem certeza? Domingo, claro, né? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. E aqui vem contando toda a história. Toda a história. E ainda diz: então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, que é João, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O próprio João está falando dele. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia ele não entrou. Então Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu o pano de linho, os panos de linho caídos de um lenço que estivera sobre a sua cabeça. Não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então, quando eles chegaram lá, estava vazio. Não tinha ninguém lá. Jesus não estava lá. Os anjos, houve um terremoto e os anjos removeram a pedra, diz a palavra do Senhor.
Os soldados romanos que estavam ali de guarda ficaram morrendo de medo. E esse pano dobrado, nós sabemos, sempre a gente fala aqui, que quando as pessoas, o dono da casa, o patrão, né, o senhor da casa, estava se alimentando, ele pegava o guardanapo e se ele terminasse a sua refeição, ele colocava o guardanapo em cima do prato. Mas se ele tivesse que sair por algum motivo, ele dobrava o pano e colocava do lado do prato, e isso significa, eu voltarei. Então, por que esse pano que cobriu a cabeça de Jesus estava enrolado, e outra tradução fala dobrado à parte? Porque ali ele estava falando com os judeus que entendiam as tradições judaicas. Aleluia. Dizendo, voltarei. Aleluia. Eu voltarei. E tanto é que depois os discípulos foram embora, Maria Madalena fica ali e começa a chorar, 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 chorar. E ali os anjos falaram, você está chorando por quê, minha filha? Está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, por que você está chorando? E de repente ela escuta o jardineiro falando, ela achou que era o jardineiro. Mulher, por que tu choras? Eu não sei onde está meu Senhor. E quantas vezes nós não sabemos onde está o nosso Senhor? Porque não observamos, porque o nosso choro, a nossa lágrima, às vezes a tristeza, a dificuldade, a dor, as situações impedem da gente ver Jesus na nossa frente, manifestado, vivo, poderoso e que pode mudar toda uma situação. Quantas vezes a nossa dor nos impede de ver, e às vezes a gente fala assim, Jesus, cadê o Senhor? Deus, cadê o Senhor? O Senhor me abandonou? O Senhor desistiu de mim? O Senhor não me ama mais? O Senhor não cuida mais de mim? Mas Jesus disse assim, Maria. Aí ela vê que é Jesus. E ela diz, Rabone. Rabone no hebraico quer dizer, meu mestre. Aleluia. Ele é o teu mestre. Aleluia. Ele é o teu Rabone. Meu mestre. Fala para ele, Rabone. Rabone. Meu mestre. Meu professor. Ele é o meu professor, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei. Ele é o meu Deus Todo-Poderoso. Então não deixe nada impedir que você veja o teu Senhor, o teu Mestre. E ele fala, não me detenhas. Porque a vontade da gente agarra Jesus assim, ó. A oração e falando, sai daqui não, Jesus. Não me detenhas, vai, fala com meus irmãos, que eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. O meu Deus, que é o vosso Deus. E ela sai correndo. E ela avisa eles não acreditam muito não. Aí, em outra passagem, fala assim, que os discípulos, os 11 estavam ali, as portas estavam fechadas. E Jesus entra e se mostra a eles, e mostra as suas mãos, e mostra o seu lado, as mãos que foram furadas, cravados os pregos da crucificação, que segundo os estudiosos tinha pelo menos 10 centímetros, mostra um lado, que depois da morte dele, a lança transpassou, como diz Isaías 53, como disse o profeta Simão, quando viu Jesus no templo, que José e Maria foi apresentar, a espada transpassará esse inimigo. E aí ele disse assim, paz seja convosco. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. E os discípulos ficam todos. Depois ele falou novamente, paz seja convosco. Eu envio os filhos.
E Ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. E ali eles receberam o Espírito Santo. Então a manifestação de Jesus vivo foi comprovada. Muitos viram Jesus vivo. Ele apareceu aos discípulos outras vezes. Abra comigo em Atos 1, 3. Aliás, 1 Coríntios 5, 6, depois nós vamos para Atos. A palavra de Deus diz que 500 pessoas viram Jesus, as mesmas 500 que viram ele também subindo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Após isso, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Claro que agora todos já dormem. Dormem? Aqui a palavra dormem é aqueles que morreram com Cristo e serão ressuscitados por Ele. Porque tem esse entendimento de dormir, porque tudo que nós fazemos na terra, de acordo com as Escrituras, é um ensaio para o que vai acontecer. Então, quando a gente dorme, é por isso que a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente está ensaiando para a ressurreição. É um ensaio para a nossa ressurreição. Bem? Claro que aqueles que estiveram vivos serão arrebatados. Atos 1, 4. 3. Jesus fica na terra por volta de 40 dias. E nesse tempo de 40 dias, o próprio João deixa registrado em João capítulo 21, último versículo do capítulo 21 de João. Ele diz que os milagres que Jesus fez na terra, depois da sua ressurreição, foram maiores ainda. Grandes milagres, maravilhas. E que se fosse escrever livros sobre os milagres de Jesus, não caberia livros na terra. Atos 1:3 diz assim: aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, a sua crucificação, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E aqui mesmo, neste capítulo, Jesus falando com eles, pouco antes deles irem embora, dele subir aos céus, o versículo 7 diz assim, versículo 8: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até o confim da parte da terra. E falado estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Glória a Deus. O poder de Jesus, pela sua ressurreição, ele pode ser manifesto na vida daquele que crê, naquele que confia, naquele que clama ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem algo poderoso e precioso. Em João 14 fala que Jesus é o unigênito do Pai, o único gerado pelo Espírito Santo. Maria foi concebida pelo Espírito Santo, o único gerado. Mas também
a palavra de Deus deixa claro em Romanos 8:29, que Jesus então se torna primogênito de muitos irmãos. Diga, eu. A família aumentou. A família do Pai aumentou. Mas como é que eu posso entender que eu recebo essa graça de me tornar filho de Deus? Entregando a minha vida ao Senhor Jesus, crendo nele, confessando a Ele, pedindo perdão a Ele, perdoando as pessoas, pedindo para que Ele escreva o meu nome no livro da vida. Amados, nós precisamos observar o que Deus tem determinado para nós na Páscoa. Lembrando que a Páscoa já aconteceu, não é hoje. A Páscoa já foi durante a semana, pelo calendário bíblico. Nós temos que observar o calendário bíblico, não o calendário gregoriano, porque o calendário gregoriano foi alterado justamente para modificar a data da Páscoa. Você sabia disso? Mas isso é para um outro dia. Isso é para um outro dia, e daí a gente tira dúvidas. Hoje eu tive uma aula bastante interessante sobre isso. Então nós precisamos observar. Primeiro, o calendário de Deus, das festas de Deus, das convocações de Deus, nas datas corretas, há um alinhamento espiritual, até mesmo do universo. Deus alinha todas as coisas. Ele alinha o sol, a lua, as estrelas, porque Ele ordena todas as coisas. Porque Ele colocou como sinais para as suas convocações. Não é para deixar ali o dia iluminado, nem a lua bonitinha para clarear a noite, nem as estrelinhas para ficar tudo bonitinho, não. Deus criou como sinais. Leia Gênesis que você vai observar isso. Tudo Ele fez por sinais. E nas festas há um alinhamento. E Satanás, o espírito do anticristo, ele vem e altera para que nós não nos alinhemos com o Senhor. Nós não andemos de acordo com as Escrituras e nem com aquilo que Deus deixou como ordem, como mandamento, como convocação. E se eu não estou alinhada com Deus, eu não recebo as bênçãos de Deus. Se eu não estou alinhado com aquilo que Deus falou na sua palavra, eu não recebo as promessas que a palavra determinou para mim. Então Jesus, Ele está vivo. E nós precisamos nos apegar a Jesus agora nesse tempo. Porque a porta ela continua estreita. A porta continua estreita. Só que o funil está diminuindo. E está acontecendo uma grande peneira. Nós estamos sendo peneirados. Então, se a nossa fé for, como é que permaneceremos diante daquele que vive? Guarda a tua alma. Se converta verdadeiramente ao Senhor. Ande correto diante dos homens, diante de Deus, para que esse Cristo vivo se manifeste a você. E que as pessoas olhem para você e vejam uma mudança pelo poder da palavra de Deus. As pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você e ver uma mudança desse Jesus vivo. Então não sirva a Deus só de nome. Eu sirvo Deus, eu creio em Deus. Sirva de fato e de verdade. Como homem de Deus, como uma mulher de Deus, independente da idade que você tem, sirva ao Senhor, ensine seus filhos a servir ao Senhor. Não procure dentre os mortos aquele que está vivo. Não procure aquele que está vivo dentre os mortos. Feche os teus olhos. Essa é a palavra de Deus. Breve e objetivo. O Senhor é a primícia. Por isso que Ele ressuscitou na festa de primícias.
O pão vivo que desceu do céu ficou guardado ali no sepulcro, envolto a panos de linho, como nós já aprendemos. Mas Jesus ressuscita nas primícias, porque a palavra de Deus diz que Ele é a primícia daqueles que dormem, ou seja, a primícia daqueles que já morreram. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E nós ressuscitaremos se o Senhor primeiro nos chamar antes do arrebatamento, ressuscitaremos. Se passarmos pelo arrebatamento, teremos o nosso corpo glorificado e transformado pelo poder de Deus. Querido Jesus, estamos em tua presença. Queremos servir um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que move o céu. Desculpe. Um Deus que move a terra, um Deus que traz à existência o que não existe. Um Deus que traz a vitória àqueles que te buscam, que andam em tua presença. Aquele que salva, aquele que liberta. Tu és Senhor e não há outro Deus além de ti. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ah, Senhor, tu vens sobre nós como o poder da sua ressurreição, da sua graça, da sua alegria, em nome de Jesus. Quebra o arco, embaraço e as obras malignas. Estabelece o teu reino sobre cada coração. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite todos aqui. Nós queremos, ó Deus, nos entregar a esse Deus vivo e poderoso. Esse Deus que traz, Senhor, a existência para cada um de nós a vitória, o livramento. Então vem tocando, Jesus. Vem agindo segundo o teu querer e a tua graça. Vem movendo o céu, movendo a terra a favor dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, quebra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti e vem estabelecer o Teu reino sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou me despedir de você que está em casa. Guarde o teu coração que Jesus está vivo. Ele não está morto, Ele está vivo. Então Ele te ouve, Ele te escuta, não é? Ele te vê, Ele libera a bênção, estende as mãos e Ele vai na tua direção. Deus abençoe, shalom.